Bom, boa noite a todos. Como coordenador do curso, quero apresentar ou agradecer para o professor Fernando por mais uma participação. Essa aí é a 40ª oficina de astronomia. E, de minha parte, também agradecer para o professor Luiz Augusto, que coordena esse projeto aí, e dizer que esse é o intercâmbio assim, com a comunidade, o sistema mais forte que a física tem, né? Vou passar a palavra para o professor Luiz Augusto para dar mais detalhes e dar andamento para a palestra, então. Tá bom, muito obrigado. Bom, pessoal, as oficinas de astronomia hoje, graças ao empenho aí da nossa produção e a gentileza do pessoal aqui do laboratório de como é que chama? Laboratório de Tecnologia de Informações e Comunicação Social, que está formando uma parceria com o curso de licenciatura em Física a partir dessa oficina. Nos ofereceu esse ambiente aqui alternativo que, conforme vocês podem ver, é bastante agradável, né? E existem algumas novidades, além de nós termos hoje aqui a honra de recebermos o professor Fernando Lang, lá do Instituto de Física da URGS, que é, por demais, conhecido divulgador da ciência. Nós vamos ter também a possibilidade, né, de o pessoal participar via internet, diretamente, fazer perguntas ao professor Fernando. A oficina depois está sendo filmada e, de repente, vai passar por alguma edição, não sei se... E vai para o YouTube depois também, né? Essa é a ideia a partir da oficina número 415, que é a nossa oficina de hoje, tá? Continuamos também com a colaboração, né, das panquecas do Alemão. O cafezinho, aliás, é cortesia. Vocês sabem que qualquer panqueca por R$ 18,99, mais um suco de laranja de 300 ml. A promoção do dia, de todos os dias, nas panquecas do Alemão. Aqui na Unicinos e no verão em Capão da Canoa e Garopaba também, tá? E a dica de hoje da nossa Cultural Store também, mandaram um livrinho aqui, vou passar aí depois para vocês verem, como de hábito, né? Cultural Store está de loja nova agora, ali no centro comunitário da Unicinos. Depois que vocês saírem daqui e matarem a fome, né, comendo uma panquequinha e tal, faça uma visita lá na Cultural Store, que não vão se arrepender, não. Não é só livros, não. Tem material escolar, material de escritório, suprimentos de informática, sugestões de artigos para presentes, tudo com as melhores condições e os menores preços. Bom, professor doutor Fernando Lang, do Instituto de Física da URGS, é o nosso palestrante de hoje. O assunto é a Terra plana. Puxa vida! E ainda tem gente que pensa, acredita, piamente, que a Terra é plana. O professor Fernando está pessoalmente envolvido numa cruzada, né, contra essa questão. Não é a única, eu sei de outras. Aliás, já estamos informalmente convidando ele para retornar em futuras oportunidades aqui, né? Ontem mesmo eu assisti, juntamente ali com o Dr. Mauro Hoffman, nosso colega participante aí, lá em Porto Alegre, a uma palestra de nada mais, nada menos do que o Erich von Däniken. Deprimente, meus amigos, deprimente. Uma palavra resume tudo: deprimente. Posteriormente, talvez a gente retome essa temática, né? Mas realmente a nossa humanidade, a cultura da espécie humana está indo ladeira abaixo de uma forma, olha, entristecedora, né? Não sei se ainda existe esperança, mas certamente as palavras do professor Fernando Lang vão nos oferecer alguma. Por gentileza, professor, sinta-se em casa. Bem, inicialmente eu agradeço o convite para estar aqui mais uma vez na Unicinos. Eu que trabalhei na Unicinos de 73 a 84. Inclusive, cheguei a trabalhar aqui no campus.
a primeira aula que eu dei aqui no campus, tinha uma vaca perto da nossa sala de aula. E aí, um dia, durante a aula, a vaca estava vidrada na janela, tá, olhando para dentro da sala. E aí, daqui a pouco, um aluno comentou o seguinte: professor, ela está entendendo mais do que nós. Bem, o meu objetivo não é falar sobre a Terra plana, mas é falar sobre a forma da Terra. É claro que a Terra plana vai aparecer aí. O nosso conhecimento sobre a forma da Terra, ele tem 25 séculos de construção. Então, eu vou recordar alguns pontos que eu acho importante dessa conquista cognitiva. E, mais para o final da palestra, eu vou discutir algumas evidências da esfericidade da Terra. E vou contrapor também a nossa concepção de Terra com essa esdrúxula e anacrônica concepção de Terra plana. No dia 11 de fevereiro de 2016, lá no nosso site Pergunte ao CREF, eu fiz uma postagem. E essa postagem, a chamada para essa postagem era uma pergunta: qual dessas figuras melhor representa a forma da Terra? As postagens no nosso sítio, elas acontecem assim. Eu divulgo em cerca de 30, 40 comunidades de física. Então, em algumas horas, tem algumas dezenas ou centenas de acessos ao nosso site, porque quem quiser ver a resposta tem que entrar no site. E daí eu tenho o controle dos acessos. Então, o usual é ter dezenas ou centenas de entradas no site a cada postagem, em algumas horas. Nesse dia, o site foi derrubado diversas vezes. No outro dia, inclusive, pessoas fizeram contato dizendo que tinham tentado entrar na postagem e tinham recebido uma notificação de que o site estava sobrecarregado. Eu estou contando isso para mostrar para vocês que esse tema, certamente, é um tema atual. Qual é, afinal, a forma da Terra? E eu ofereci essas 4 alternativas. Depois, eu vou discutir qual é a alternativa correta dentre essas 4. A concepção de Terra esférica remonta aos antigos gregos. Nós vamos encontrar isso em Pitágoras e depois em Aristóteles, e Aristóteles já nos traz uma série de evidências sobre a esfericidade da Terra. Ou seja, o Aristóteles ele tem razões metafísicas e razões empíricas para afiançar a esfericidade da Terra. As razões empíricas eu vou tratar mais adiante, pelo menos algumas das que Aristóteles já nos trouxe. Bom, no século III, antes de Cristo, há a primeira medida da circunferência da Terra, por Eratóstenes. Eratóstenes, assumindo que o Sol está muito distante da Terra e que, portanto, os raios solares chegam como raios paralelos, e sabendo que num particular dia do ano, na cidade de Siene, que fica ao sul de Alexandria, ao meio-dia o Sol ilumina o fundo do poço, nessa cidade, ele tem a ideia genial de usar essa informação, de que o Sol está iluminando o fundo do poço, para determinar
o perímetro da Terra. Ou seja, o que ele faz? Ele mede nesse dia o tamanho da sombra de uma estaca em Alexandria, que está ao norte de Siene. Tá? E com isso ele pode determinar qual é a distância angular que separa Siene de Alexandria. Tá? E ele encontra cerca de uns 50 avos da circunferência, tá? para essa distância, ou seja, 7,2 graus aproximadamente seria a diferença em latitude entre Siene e Alexandria. Tá? Vejam se o Eratosthenes tivesse o Google Earth, tá? Como a coisa ficaria facilitada. Tá? Aliás, já chama a atenção para o seguinte, ó, o Google Earth, todo ele está lastreado nessa concepção de terra redonda. E todas as medidas que se faz com o Google Earth só estão corretas se a Terra for redonda. Ok? Eu digo isso porque vocês vão encontrar vídeos de terraplanistas, tá, tentando mostrar que a Terra não é redonda e usando o Google Earth nas suas medidas. Ok, gente? Tá? Quer dizer, quem confia no Google Earth para alguma coisa está referendando, mesmo que ele não saiba, tá? Implicitamente ele está referendando um modelo de terra esférica. Bom, mas voltando para o Eratosthenes, e agora vendo o que é realmente aquela região. Aqui está Alexandria, tá? Está a 31,4 graus de latitude norte, e Siena, quase ao sul de Alexandria, porque essa é uma suposição do Eratosthenes, que essas duas cidades estão sobre o mesmo meridiano. Na verdade, dá para ver que aqui já tem um pequeno erro. Tá? Eles não estão em cima do mesmo meridiano, mas estão quase. Tá? E a diferença não é exatamente o que o Eratosthenes imaginava, os 7,2 graus, não, mas é um pouquinho maior. Tá? É 7,3 graus. Tá? Bom, o que estava faltando para o Eratosthenes medir a circunferência da Terra? Já que aquela distância lá é uns 50 avos da circunferência, né, bastaria pegar a distância entre Siena e Alexandria e multiplicar por 50. Ok? O Alexandre o Grande, quase um século antes, tinha mandado medir todo o seu império. E essa distância era conhecida. Tá? Então, também, em alguns textos sobre Eratosthenes, diz que o Eratosthenes é que mediu essa distância. Não foi ele que mediu, essa distância já tinha sido medida, até porque, imagine, o Eratosthenes sair a medir a distância ou contratar alguém para medir a distância. O Alexandre Grande tinha contratado um povo, tá, que mediu todo o seu império, e em particular mediu essa distância, tá, e encontrou cerca de 5.000 estádios nas unidades da época. Como um estádio aproximadamente 0,16 quilômetros, 160 metros, tá, então a distância entre Siena e Alexandria são 5.000 vezes 160, isso dá 800 quilômetros aproximadamente, nas nossas unidades. E a circunferência da Terra é 50 vezes maior do que essa. Tá? Esse é o resultado do Eratosthenes, aproximadamente 250.000 estádios seria a circunferência da Terra, o que dá nas nossas unidades 40.000 quilômetros, tá? Que é o que a gente aceita como excelente aproximação para a circunferência da Terra. Isso é 300 antes de Cristo. Tá? Mas, 100 anos depois, tá, houve uma outra determinação da circunferência da Terra, que pouca gente fala, do Posidônio, tá? Que faz uma determinação completamente independente da do Eratosthenes, porque o Posidônio vivia na ilha de Rhodes, no mar Egeu, tá? E lá a estrela Canopus, que é uma estrela bem... é uma supergigante, né, e, portanto, é bem visível no céu, ela só aparece em Rhodes, perto do horizonte. Tá? Em Alexandria, ela está mais elevada.
E na Grécia, ninguém vê a estrela Canopus, porque ela está abaixo do horizonte. Tá? Usando o fato de que a estrela tem uma determinada elevação em Rhodes e uma outra elevação em Alexandria, ele consegue também fazer uma determinação da circunferência da Terra, que chega, nos valores atuais, em cerca de 35 mil quilômetros. Tá? Ou seja, um pouco menos que o Eratóstenes mediu. Tá? Ok? Isso tudo lá na Antiga Grécia. Durante a Idade Média, mesmo antes do aristotelismo ter sido assumido pela Igreja Católica, tá? Porque o Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, cristianizou Aristóteles. Né? Aristóteles viveu 400 anos antes de Cristo, e Tomás de Aquino levou todas as ideias de Aristóteles para dentro da Igreja Católica. E com isso veio a esfericidade da Terra, porque o Aristóteles é um dos grandes defensores de que a Terra é esférica. Né? Então, a partir do ano 1200, a Igreja Católica assumiu o aristotelismo e, de reboque, assumiu a esfericidade da Terra. Mas, durante toda a Idade Média, as pessoas instruídas não têm dúvida que a Terra é esférica. Aqui nós estamos em 747, 814, tá? Século VIII depois de Cristo, Carlos Magno, tá? A estátua de Carlos Magno, tá? E depois um desenho do seu filho, Luís, tá? E o que eles levam numa das mãos? O seu símbolo de poder temporal. E qual é esse símbolo? É o globo terrestre encimado pela cruz. Tá? E isso é 800 depois de Cristo. Tá? Então, a Terra é esférica. Tá? Nós sabemos que a Terra é esférica desde a antiga Grécia. O modelo de Terra esférica inspirou as grandes navegações do século XV. Tá? Cristóvão Colombo, todos os grandes navegadores dessa época não tinham dúvida que a Terra era esférica. Tanto que o que eles estão pretendendo? Procurar um caminho que leve até a Índia sem passar pelo sul da África. Eles não sabiam o que tinha pelo caminho. Tá? Mas eles não tinham dúvida que era possível chegar na Índia, porque eles sabiam da esfericidade da Terra. Tá? Bom, mas aí nessa tentativa de chegar nas Índias, se chega antes na América, a descoberta da América, a descoberta do Brasil e assim por diante. Tudo isso inspirado pelo modelo de Terra esférica. Tá? Se esse pessoal não acreditasse que a Terra fosse esférica, tá? As grandes navegações não teriam ocorrido. Tá? Até porque quem não acredita na Terra esférica pode acreditar que tem um fim, tá? e que é muito perigoso chegar no fim da Terra. Tá? Ok? Bom, a primeira circunnavegação é a de Fernão de Magalhães, que saiu em 1519, e a expedição dele retornou em 1522. Ele morreu durante essa circunnavegação, numa batalha. Porque é claro que os caras estavam querendo, os portugueses estavam querendo descobrir, não estavam simplesmente querendo circunnavegar a Terra, mas queriam conhecer tudo o que tinha pelo caminho, inclusive colonizar. Tá? E lá no Oriente, há uma batalha entre os portugueses das naus do Fernão de Magalhães, onde Fernão de Magalhães morreu. Ele não voltou, mas em 1522, 3 anos depois de terem saído, eles retornaram e chegaram em Portugal novamente. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma figura que é lindíssima. É uma obra de arte, mas é uma obra científica também, tá? De um matemático, cartógrafo e cosmólogo português, Bartolomeu
velho. Tá? Essa figura é a síntese de todo o conhecimento que se tem, não só sobre a Terra, mas sobre o universo na época. Tá? Essa figura está comprometida com uma concepção, né, de que a Terra é o centro do universo. Tá? Essa figura é consistente com a concepção geocentrista. Tá? Mas então aparece aqui embaixo a Terra, ela está cheia de medidas. Tá? Essa figura vale a pena vocês acessarem na internet, tá? e olhar ela com grande resolução, e aí vocês podem acompanhar todos os dados que estão fornecidos nessa. Ela está cheia de números. Talvez você tenha dificuldade de ler o que está escrito, mas está cheio de números. Tá? Nesse momento, tá, o universo é fechado na última esfera. Tá? Isso é a concepção aristotélica. Ali acaba tudo, na última esfera. Eles têm até estimativa, depois eu vou mostrar onde está a última esfera para vocês. A que distância estaria a última esfera? Porque tem as distâncias aqui. Tá? Só que essa concepção casa o velho geocentrismo dos antigos gregos com as concepções cristãs. Ok? Vejam aqui em cima o Deus Filho crucificado, o Deus Pai lá, e além da última esfera das estrelas, tá o céu, tá? O habitáculo de Deus e dos homens eleitos, é o que está escrito aí. Está cheio de anjinho aqui, que são os homens que conseguiram chegar lá, tá? Por terem se comportado adequadamente segundo os ditames do cristianismo da época. Mas eu quero mostrar um pouco sobre o que são as coisas que estão aqui. Por exemplo, o perímetro da Terra está especificado nessa figura, é 6.300 léguas. Tá? Se a gente passa isso para as unidades atuais, 41.580 quilômetros, que é um número muito parecido com o número que a gente aceita hoje como sendo a circunferência da Terra. Isso é 1.561, gente. Tá? O diâmetro da Terra, 13.235 quilômetros. Tá? Distância Terra-Lua. Tá? É melhor a gente entender isso em raios terrestres. 26 diâmetros terrestres ou 52 raios terrestres. Tá? Os caras já sabiam, porque esse número que a gente aceita é mais. A gente sabe que a distância Terra-Lua, hoje a gente sabe que ela é variável, entre 56 e 65 raios terrestres. Tá? A média deles, eles acreditam que a Lua está numa órbita circular a 26,52. Tá? E assim por diante, tem a distância Terra-Sol, tá? Os caras já sabem. Porque essa avaliação aqui da distância Terra-Sol é lá dos antigos gregos, gente. Esses 19,3 vezes maior do que a distância Terra-Lua é a determinação do Aristarco, antes do Eratóstenes medir o perímetro da Terra, um século antes. O Aristarco de Samos fez as primeiras medidas das dimensões cosmológicas. Tá? A gente sabe que isso aqui está errado. Está faltando um fator 20 aqui. Tá? Mas dizer que o Sol está 19 vezes mais afastado do que a Lua é uma coisa impressionante para a época. E, aliás, não é 1561, porque, como eu estou dizendo, isso aqui já estava sendo dito pelo Aristarco de Samos em 400 a.C. Tá? A distância às estrelas, que seria a última esfera, é 32 vezes a distância Terra-Sol. Tá? E, portanto, o céu estava bem perto naquela época. Estava bem perto, porque bastaria a gente se afastar 32 vezes a distância Terra-Sol e a gente chegaria no céu. Hoje ninguém mais sabe onde está o céu. Tá? Ok? Mas naquela época era fácil de chegar, porque a última esfera está a essa distância e o céu está depois dela, tá? na figura. Olhem com que grau de detalhamento os portugueses, em 1561, conheciam a geografia do planeta. O que está faltando aqui? Está faltando a Austrália.
E está faltando a Antártica, que ainda não eram conhecidas. Tá? Mas o resto, qualquer pessoa minimamente instruída é capaz de reconhecer que aqui a América do Sul, a América do Norte, a África, a Europa, a Ásia, está tudo aí, o Japão, está tudo aí. Tá? 1561. A forma da Terra nos séculos 17 e 18. Século 17, aparecem duas mecânicas. A primeira, a mecânica de Descartes. E depois a mecânica de Isaac Newton. Pouco se fala hoje na mecânica cartesiana, mas essa foi uma mecânica muito importante. Tá? É uma mecânica já comprometida com a hipótese copernicana, tá? Portanto, heliocentrista, enfim. Tá? Mas é uma mecânica diferente da mecânica de Newton. E ambas as mecânicas, aliás, é uma outra coisa, Newton foi formado como cartesiano, porque a mecânica que se aprendia na formação, tá? Na época do Newton, era a mecânica de Descartes. Depois o Newton vai formular uma nova concepção mecânica, né, e vai se confrontar com as ideias cartesianas. O que interessa aqui é chamar a atenção que ambas as mecânicas faziam previsões de que a Terra não é realmente uma esfera, mas é um esferoide achatado. Tá? Previsão teórica. A mecânica cartesiana admitia que a Terra era alongada nos polos. Tá? E a mecânica newtoniana, que a Terra fosse alongada no seu equador. O reduto da mecânica cartesiana é a França. Tá? Lá vigia oficialmente, na Real Academia de Ciências da França, vigia o cartesianismo. Tá? E nós estamos agora em 1732, 5 anos depois da morte do Newton. Já tem newtonianos na Real Academia de Ciências da França. Em especial, existe esse físico, o Maupertuis, tá? Que propõe métodos sofisticados em seu livro Discurso sobre as diversas figuras dos astros, em particular da Terra. Tá? Ele propõe métodos que vão resolver a polêmica dos cartesianistas contra os newtonianos. Tá? Ou seja, vamos medir. O que o Maupertuis diz em 1732 é o seguinte: olha, vamos acabar com essa discussão se a forma da Terra é essa ou aquela. Tá? Porque nós podemos resolver isso. Tá? E como é que se pode resolver isso? Medindo 1 grau do meridiano terrestre no Equador e 1 grau do meridiano terrestre em latitude elevada. Né? Bom seria poder medir lá no Polo Norte. Não, mas o Polo Norte não é acessível, mas dá para fazer uma medida lá em latitudes elevadas. Tá? Se a gente medir 1 grau do meridiano terrestre aqui no Equador e 1 grau do meridiano terrestre lá em cima, tá? Nós podemos decidir se é Newton ou Descartes que estão... Qual das duas concepções é a correta, se é a cartesiana ou newtoniana. Essa figura aqui é consistente com a concepção newtoniana, tá? Do achatamento no eixo polar. Se a Terra for achatada no eixo polar, 1 grau do meridiano terrestre lá em cima, tá? Tem um comprimento maior do que aqui no Equador. Aí vocês vejam em que grau de detalhamento sobre a forma da Terra se está em 1730. Tá? Já está se discutindo, tá? Qual é a forma da Terra nesse detalhe fino do achatamento. A Academia de Ciências da França, em 1735, financia, através do rei, financia expedições geodésicas, tá, para a América do Sul e para a Lapônia.
E é claro que os franceses tinham interesse de vir à América do Sul, por muitas outras razões, do que fazer essas medidas. Tanto que eles passaram aqui quase 10 anos. Eles ficaram 9 anos viajando pela América do Sul. Tá? E fizeram as medidas, tá? Mas fizeram um monte de outras coisas. Então, o rei financia as 2 expedições, tá? Para fazer as medidas. Em 1736, a expedição à Lapônia, liderada pelo Maupertuis, faz as medidas lá e já constata que um grau do meridiano terrestre é cerca de 1 quilômetro maior lá em cima do que perto de Paris. Tá? Porque o meridiano terrestre em Paris, assim, ó, se vocês pegar o Google Earth hoje, vocês vão ver que praticamente Paris e Amiens ficam em cima do mesmo meridiano. E estão separados aproximadamente por 1 grau. Portanto, a distância que separa Paris de Amiens é 1 grau do meridiano terrestre, tá? E essa distância já era bem conhecida antes das expedições geodésicas. Tá? Eles vão lá para o norte e encontram que é um pouquinho maior. Qual é, a grosso modo, o comprimento de 1 grau do meridiano terrestre? Cerca de 110 quilômetros. Tá? 110 quilômetros. Lá na Lapônia seria, então, 111 quilômetros. Quando esse pessoal volta da Lapônia, a polêmica já está resolvida, independente das medidas que ainda estavam faltando da expedição que veio para a América do Sul. Tá? Porque, ao comparar a medida em Paris com a medida na Lapônia, tá? A balança já pendeu para o lado do Newton. A expedição que veio para cá, ela foi conduzida por o La Condamine, e só voltou em 1745. Passou 9 anos. Tá? Eles fizeram medidas nas proximidades de Quito, no Equador. Tá? Na época, essa região era Peru, tá? Hoje é Equador. Tá? Existem os monumentos lá, diversos monumentos, comemorando a passagem da expedição geodésica francesa. Tá? Lá eles fizeram as medidas. Na verdade, eles não mediram 1 grau, eles mediram 3 graus do meridiano terrestre lá. Tá? E com isso conseguiram uma medida bastante precisa de qual seria o comprimento de 1 grau do meridiano terrestre. Tá? E essa discussão, então, termina assim. Tá? O raio polar, tá? Ele é 33 quilômetros inferior ao raio equatorial. Esse é o resultado das medidas francesas, tá? Nessa época. Newton tinha previsto que era 26 quilômetros, essa diferença. Tá? E hoje nós sabemos que é 21. Tá? Ou seja, o Newton acertou mais, teoricamente, só que a gente só sabe isso muito tempo depois, tá? Do que os franceses conseguiram as suas medidas. Tá? Okay? Porque ele previu 26, eles mediram 33, hoje nós sabemos que é 21, a diferença entre o raio polar e o raio equatorial. Bom, essa figura aqui não é uma representação da forma da Terra. Eu quero discutir um pouco sobre essa figura, porque essa figura estava no teste que eu mostrei há pouco. Tá? Essa figura é uma figura que, se a gente olha para a escala e lê aqui, ó, essa figura ela é uma tentativa de representar as anomalias no campo gravitacional da Terra. Tá? E essa figura foi produzida pela missão Grace, da NASA, e dos Illuminatis, e dos maçons, conforme dizem os terraplanistas. Tá? Só que essa figura não é para determinar a forma da Terra. Tá? Ela, se vocês olharem aqui, ó, isso aqui é a anomalia do campo gravitacional em miligauss. O que é um Gauss? Tá? Os físicos não homenagearam Galileu nas unidades de medida. Alguém conhece uma unidade de medida com o nome de Galileu? Tá? Mas existe uma unidade de medida com o nome de Galileu, que foi dado pelos gravimetristas. Tá? Um Galileu é 1 centímetro por segundo ao quadrado.
Tá? E essa figura, então, está representando anomalias de 50 miligauss para mais ou para menos. Anomalias microscópicas, porque é 50 miligauss no máximo em 1000 miligauss. Né? Esse seria o valor padrão da aceleração da gravidade na superfície da Terra, aproximadamente 1000 galileus. Tá? Então, essa figura, né, ela tem essa ideia de representar as anomalias do campo gravitacional, mas, por outro lado, ela presta um grande desserviço para as pessoas leigas, porque olham para a figura e acham que isso aqui é uma representação da forma da Terra. Bom, e agora, qual das 4 alternativas está correta? Tá? Aqui nós temos uma Terra redondinha, aqui nós temos uma Terra achatada, aqui uma Terra mais achatada, e aqui está a figura do projeto Grace, e essa aqui já está descartada. Tá? Ou alguém optaria por essa figura depois de tudo que eu falei. Tá? Agora vamos ver qual das outras 3 figuras representa a forma da Terra. O achatamento é muito pequeno. Tá? É muito pequeno. Essa foi a previsão teórica de Newton, corroborada espetacularmente após sua morte pelas expedições geodésicas francesas, tá, do século XVIII. As medidas atuais levam uma diferença de 21 quilômetros, enquanto em 6.400 quilômetros. Tá? Ou seja, o achatamento representa uma parte em 300. Tá? Peguem o raio equatorial, que é o maior, dividam em 300 partes e tirem uma partezinha e vocês têm o raio polar. Tá? Ou seja, quando um professor vai representar isso no quadro negro, se ele quiser ser realista na representação da forma da Terra, ele tem que traçar uma circunferência, gente. Porque a grossura do giz que ele está usando já cobre essa pequena diferença no achatamento. Tá? Bom, mas e o relevo na superfície da Terra? Tá? Bom, aí a gente pega o topo do Everest, que é 10 quilômetros, o fundo da Fossa das Marianas, né, que aliás está encoberto por água, porque está o oceano, mas vamos tirar a água fora. Tá? E aí a gente tem uma Terra mais irregular. Tá? Isso dá 20 quilômetros. 20 quilômetros. Ou seja, qual é a forma da Terra? É esférica. Tá? Ou, muito aproximadamente, esférica. Mesmo que a gente coloque o achatamento e o relevo da Terra. Aí, em 1972, quando a NASA faz essa fotografia, tá? Essa fotografia aqui é lindíssima. Tá? Mas essa fotografia não traz nenhuma contribuição nova para a forma da Terra, gente. Essa fotografia simplesmente referenda tudo que já se sabia sobre a forma da Terra, porque o que está aparecendo aqui? Uma bolinha perfeita. Tá? Nessa distância não dá para ver relevo, não dá para ver. Tá? A única coisa que a gente consegue ver são nuvens, tá? Enfim, mas são manchas em cima de uma coisa redondinha. Tá? É bom enfatizar isso, porque na cabeça dos terraplanistas, é a NASA que está vendendo a Terra esférica para nós. Como se antes da NASA, e de quando é que é a NASA? É da segunda metade do século XX, gente. Tá? Os franceses e os ingleses já conheciam a forma da Terra com precisão. Né? O Newton, certamente, se olhasse para essa figura, ele ia ficar surpreso como cada um de nós que vê a figura, mas ele não ia ficar surpreso com o fato de que ele está vendo uma bolinha perfeita, tá? Porque essa é a sua previsão teórica. E, gente, peguem coisas que vocês têm aí no seu dia a dia e que são muito aproximadamente esferas. Tá? Elas se afastam mais de ser uma esfera do que a Terra. Por exemplo, as bolas que a FIFA usa
tá? Elas têm uma tolerância no seu diâmetro. E essa tolerância no diâmetro é de 1%. De 1%. Ou seja, pelo teste da FIFA, a Terra é esférica, tá? Passa tranquilo, porque a irregularidade na Terra é 0,3%. Ou seja, coisas que a gente conhece com forma aproximadamente esférica, aí no nosso dia a dia, tá? Se afasta mais de ser uma esfera do que a Terra. Bom, e aí qual é a resposta correta? Não, é a resposta A. Não, porque essas outras duas alternativas aqui, não, elas mostram um achatamento que a gente enxerga a olho nu. Não, que a gente enxerga a olho nu. Aqui um achatamento e aqui um achatamento maior. Não, esse achatamento não é representável numa figura como essa aqui. Não, ok? Nós não conseguimos representar numa figura como essa o achatamento. Tá? A gente vai ter que traçar uma circunferência para representar o perímetro da Terra. Bom, e agora a Terra plana. De onde vem essa esdrúxula e anacrônica concepção? Essa esdrúxula e anacrônica concepção de Terra plana, tá? Ela foi revivida depois de 25 séculos, gente. Tá? Em meados do século XIX, tá? Por um sujeito chamado Samuel Rowbotham, tá? Que publicou um livro que se chama Astronomia Zetética, tá? A Terra não é um globo. Tá? Essa figura aqui não é do Samuel, mas é de um outro sujeito que está associado com essas ideias, é de um americano, tá? E é do final do século XIX. Quem olha para essa figura não tem dúvida, não precisa ler a legenda, porque se ele ler a legenda fica escancarado. Tá? Mas é só olhar para a figura e ver que essa concepção de Terra plana é uma concepção que tem a ver com religião. Né? Olha, tem os anjos aqui. Né? Okay? Como é que vem essa concepção? E por que será que essa forma aqui, hoje os terraplanistas tiraram essa parte de fora, que só deixaram a parte de dentro. Mas nesse momento histórico, tá, era muito importante que fosse um quadrado. Por quê? Porque quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, está escrito, e eles interpretam literalmente a Bíblia, eles leem a Bíblia, eles não aprenderam a lição que Galileu ensinou e que muitas religiões cristãs aprenderam. Galileu nos ensinou que a Bíblia nos ensina como se vai para o céu, mas ela não ensina como o céu vai. A Bíblia não é um livro histórico, não é um livro de ciências naturais. Tá? E essa concepção é lastreada numa concepção fundamentalista religiosa que interpreta literalmente a Bíblia. Ou seja, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele coloca em cada canto da terra, e a terra tem 4 cantos, ele coloca um anjo. Tá? Ok? É por isso que aparecem esses anjos aqui. É claro que hoje... Só mais um pouco sobre essa figura. No pé da figura, vocês acessam essa figura na internet também e podem ler em detalhe o que está escrito aqui. Tá? As escrituras condenam a teoria do globo. Ok? É daí que vem o terraplanismo. É uma interpretação literal das escrituras sagradas judaico-cristãs. Tá? E aí tem uma série de citações bíblicas aqui embaixo, né, mostrando que a Terra tem que ser plana, que não pode ser um globo. Aqui está uma figura mais recente da Terra plana. Tá? Aliás, a Terra plana é uma coisa extremamente... nem sei o que dizer. Porque assim, gente, tem uma coisa que está faltando nessa figura, um domo. Tá? É uma pizza, a Terra plana é uma pizza coberta por um domo. Tá? O domo não está representado. Por baixo desse domo está o Sol e a Lua. O Sol e a Lua estão dentro do domo. Tá? E estão bem pertinho da superfície da Terra, orbitando numa órbita paralela à pizza. Ok?
O Sol e a Lua orbitam uma órbita paralela à pizza. Aliás, os terraplanistas até hoje não conseguiram explicar como é que o Sol se põe e nasce. Porque não importa de que lugar a gente esteja olhando para o Sol ou a Lua, eles sempre terão que estar acima do horizonte. Eu agora vou trazer para vocês algumas evidências da esfericidade da Terra. E me reportar Aristóteles. Uma evidência de que a Terra é esférica é que o aspecto do céu muda conforme a gente o observa em latitudes diferentes. Eu falei para vocês do Posidônio, que lá na cidadezinha deles via a estrela Canopus, mas pertinho do horizonte. Um pouco mais para o sul, eles viam ela um pouquinho mais elevada. E na Grécia não se enxerga a estrela Canopus. E se a gente viaja em latitude, então, nós vemos um céu diferente. Por exemplo, no hemisfério norte, é possível ver a estrela polar. Aliás, a estrela polar, gente, ela está aqui nessa figura, ela está aqui. Estão vendo que aqui está o Sol, aqui está a Terra, e aqui está a estrela polar. Porque o centro da pizza, da Terra plana, é o Polo Norte. Ok? Aliás, vejam que a Terra plana é comprometida com o fato de que o cara que inventou isso estava no hemisfério norte, porque se ele vivesse no hemisfério sul, talvez ele botasse o centro da pizza no Polo Sul. Mas então, a estrela polar está lá. Ora, gente, a estrela polar, nesse modelo aqui, tem que ser vista de qualquer lugar da Terra. De qualquer lugar da Terra. Entretanto, a estrela polar, ela é vista só no hemisfério norte. Na verdade, dá para ver, pertinho do horizonte, 1 grau de latitude sul, que é praticamente o Equador. Descendo um pouquinho abaixo do Equador, ainda dá para ver no horizonte, em algum momento, a estrela polar. Depois, a gente não vê mais. Ou seja, nós aqui nunca vimos a estrela polar. Em compensação, para nós é bem conhecido o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação que é visível no nosso hemisfério e até é visível também no hemisfério norte, mas em latitudes não maiores do que 25 graus de latitude norte. Isso só para exemplificar como o panorama do céu se modificam conforme a gente viaja em latitude, e esse é um argumento do Aristóteles para a esfericidade da Terra. Quer dizer, como justificar isso num modelo de Terra esférica? Bom, se a Terra é esférica, então aqui nós temos os antípodas. Os antípodas são os sujeitos que vivem em regiões diametralmente opostas em relação à Terra. E os antípodas, o João e o Tanaka, a nossa região antípoda não é exatamente o Japão. Ok? A nossa região antípoda é lá pela Coreia. Mas os japoneses são quase os nossos antípodas. Então, eu chamei o nosso antípoda lá de cima, de Tanaka, e aqui o João. Eles estão observando o mesmo objeto no céu. Eles estão observando o mesmo objeto no céu. E eu botei nesse objeto um sistema de referência. Sistema de referência, 2 eixos. O que o João diz? Ou melhor, o que o Tanaka diz? O eixo vermelho aponta para cima. O que o João diz? O eixo vermelho aponta para os meus pés, para baixo. O que o Tanaka diz sobre o eixo azul? Ele vai da minha direita para a minha esquerda. E o João, aqui embaixo, diz ele vai da esquerda para a direita. Ou seja, se eles observarem, se o João e o Tanaka observarem o mesmo objeto celeste, eles vão ver o objeto rotado em 180 graus. Essa é a previsão na Terra esférica. Bom, a lua cheia do dia 11 de fevereiro de 2017, ela foi filmada, ela está documentada em muitos vídeos da internet, e a gente encontra vídeos feitos em Tóquio e vídeos feitos aqui no Rio de Janeiro.
Tá? Então, eu tirei de 2 vídeos muito bons, tá? Eu tirei a imagem de cima, é a lua cheia nesse dia lá no Japão e a lua cheia nesse dia aqui no Rio de Janeiro. E agora eu comecei a marcar algumas estruturas na superfície da lua. Tá? Olhem lá, tem uma estrutura que aparece lá em cima e aqui para o observador no Rio de Janeiro, na parte de baixo. Tá? Tá? Ou seja, o que essas figuras mostram? Que a Lua está rotada, 180 graus. Tá? E, gente, esse é um dos únicos momentos em que é possível enxergar a Lua, se não simultaneamente, quase simultaneamente nesses 2 lugares. Tá? Porque como é que é a lua cheia? A lua cheia ela aparece no horizonte no final da tarde e fica a noite inteira e se põe ao amanhecer. Isso em qualquer lugar da Terra. Ok? Então, imaginem que é final da tarde no Rio de Janeiro. Tá? Final da tarde no Rio de Janeiro é amanhecer no Japão. Eu estou considerando que o Japão é antípoda. Tá? Ok? É o amanhecer no Japão. Dá para ver a Lua? Dá. Mas é o único momento do mês lunar em que dá para ver a Lua. Tá? Eu estou falando isso porque tem 2 terraplanistas que postaram um vídeo mostrando que era possível ver a Lua cheia nesse dia, nos 2 lugares. Elas dizem que é simultaneamente. Não dá para saber se foi simultaneamente, mas isso também não é irrelevante. Tá? Tá? E argumentando porque a Lua deve ser vista sempre, gente, na Terra plana. De qualquer lugar da Terra. E nesse dia eles estão vendo. Então, isso aí corrobora o modelo de Terra plana. Só que quem acredita na Terra esférica também sabe que nesse dia, tá, mas em nenhum outro, é possível ver a Lua simultaneamente. Eles teriam que mostrar, por exemplo, no Japão e no Brasil, no mesmo momento, a Lua em algum outro momento das suas fases. Mas essas terraplanistas chegaram a ver que a Lua estava virada. Tá? Ok? Agora, virado, porque como é que é se a Lua está entre o Japão e o Brasil? A Lua está virada. Virada, mas o quê? Os japoneses enxergam um lado da Lua e os brasileiros enxergam um outro lado da Lua. Nós estamos enxergando o mesmo lado da Lua. Agosto do ano passado, um professor do IF Sul me mandou uma foto que ele fez em Torres, tá, da Lua crescente, e um amigo dele que está em Roma, tá, no mesmo dia, claro, não no mesmo horário, tá, mas no mesmo dia fez uma foto da Lua crescente. Tá? E Roma e Torres estão separados cerca de 70 graus em latitude. Ora, se mudar 70 graus a vertical, significa olhar para o objeto celeste e ver ele rotado, que é o que nós estamos vendo aqui nessas figuras. Tá? A Lua está rotada. Tá? Distância ao horizonte. Tá? Quem acredita que a Terra é esférica, faz uma previsão de que o horizonte... Vamos imaginar que nós estamos numa região onde as irregularidades do terreno são pequenas, né? Como, por exemplo, na beira do mar, onde eu posso considerar em primeira aproximação que eu estou com uma superfície lisinha. Tá? Onde é que está o horizonte? Tá? O observador está fazendo a sua visada a uma altura H, o horizonte está a essa distância aqui, onde R é o raio da Terra. Tá? Essa expressão aqui implica o seguinte, gente, quanto mais alto se sobe, mais longe se enxerga. Ok? Tá? Porque eu só enxergo até o horizonte. Tá? Quanto mais alto se sobe, mais longe se enxerga. Tá? Bom, 2 metros de altura, o horizonte está a 5 quilômetros. 20 metros de altura, o horizonte vai para 16 quilômetros. O meu colega
lá do Instituto de Física, estava em Torres, há muitos anos atrás, e ele viu um navio, ele está no 3º ou 4º andar, na beira da praia. Da praia não se enxergava o que ele estava vendo, mas ele lá de cima viu um navio passar atrás do horizonte. Tá? Como a máquina dele era precária, ele usou ainda um binóculo para poder fazer essa foto. A foto não é boa, né? Mas dá para reconhecer um navio passando atrás do horizonte. Tá? E esse navio, ele foi... A gente sabia qual era o navio, porque esse navio sofreu um problema no Uruguai e foi muito divulgado naquele momento pela mídia. Então eu pude ir na internet, o Rubem me cedeu a sua foto, eu fui na internet, busquei uma imagem do navio, né? Acreditem que se vocês puxar isso daqui para cá, cobre exatamente a parte que a gente está vendo do navio. Né? E o meu objetivo aqui, isso aqui é Photoshop, tá? Em cima da foto do Rubem, né? Mas para mostrar para vocês que tem 2/3 do navio atrás do horizonte. Tá? Quanto mais alto se olha, mais longe se vê. Almeida Garrett, no seu nau Catrineta. Os portugueses estão perdidos. Tá? E o capitão, ele é deposto pela tripulação, porque eles estão com medo de morrer. Tá? E aí eles depõem o capitão. Tá? E estão lá com a espada para trespassar o capitão. Tá? E o capitão pede para o gagueiro. O gagueiro é o sujeito que sobe no mastro para enxergar mais longe. Tá? Acima, gagueiro, acima. Acima ao top real. Olha se enxergas. Espanhas, areia de Portugal. Eu só trouxe aqui dois trechinhos da poesia, tá? Porque primeiro o gagueiro diz que não enxerga, e aí ele pede para subir mais alto ainda, e aí finalmente, para alívio do capitão, porque se ele não enxergasse, ele estaria morto. Alvíceras, capitão, meu capitão general, já vejo terras de Espanha, areias de Portugal. Tá? O gagueiro não é terraplanista. Tá? Porque um terraplanista não tem nenhum sentido, gente, subir mais alto para enxergar mais longe, porque o horizonte está sempre à mesma distância. Aliás, por que será que se faz faróis altos, hein, gente? Na Terra plana, os faróis são baixinhos. É um desperdício de material construir uma torre para botar o farol na ponta da torre. Qual é o objetivo de ter um farol alto? É enxergar o farol ser enxergado de distância maior. Tá? Aqui eu tenho, que eu tirei de um vídeo da internet, que não tem nada a ver com terra plana. O sujeito estava exibindo o poder da sua Nikon Coolpix P900. Tá? E aí ele mostra um farol e depois ele mostra o que ele está enxergando a 10 quilômetros de distância do farol. Tá? Ok? Tá? E aí vocês já veem que uma parte do farol, a base, uma parte do farol já está encoberto, já está atrás do horizonte. Expliquem isso na Terra plana. Tramandaí, aqui no nosso litoral, num verão desses, eu estou na beira da praia, 1 metro acima do nível da água, aproximadamente. Me agachei até para fazer a foto. Dá para ver até que essa foto é feita de muito baixo, tá? Porque está pegando a arrebentação. Eu estou 1 metro, o horizonte está 3 quilômetros. Tá? Aí depois eu subo numa duna, porque esse é um lugar ali em Tramandaí onde resta uma duna, das poucas dunas que restaram ali na beira de Tramandaí. E aí eu estou a 5 metros de distância e faço a mesma foto. E o que vocês veem? O horizonte recua. Estão aí as evidências da Terra plana, da Terra esférica. Ok? Como é que se explica na Terra plana que o horizonte recua?
As torres que vocês veem aí de telecomunicações, elas fazem transmissão ponto a ponto. Tá? Ou seja, o que é isso? Elas mandam uma onda, tá? Que o alcance dessa onda, grosso modo, é o alcance que a luz visível, o alcance da onda é o alcance da nossa visão. Quer dizer, se vocês subirem na antena e olharem naquela direção, tá? Talvez com binóculos vocês vão ver a outra antena lá adiante que está mandando a informação para cá. Tá? Por que se investe em torres altas, gente? Tá? Inclusive fora de cidade. Tá? Isso aqui, notoriamente, é uma região fora de uma cidade. Não é por obstáculos no terreno. Tá? É para alcançar uma distância maior, né, já que a Terra é esférica. E, finalmente, as antenas que apontam para os satélites geoestacionários testemunham a esfericidade da Terra. Aliás, os satélites geoestacionários é tudo uma criação, segundo os terraplanistas. Porque não tem como botar, né, satélite mesmo, naquele modelo de terra plana, vocês vão botar satélite aonde? Tá? Ok? Tá? Bom, mas nós que somos redondistas, tá? Então é assim, ó, gente. Para onde apontam as nossas antenas? Tá? Tem um cinturão de satélites estacionários, tá, em torno da Terra. Cada um estacionado numa especial latitude. Todos eles no plano equatorial, a cerca de 36 mil quilômetros da superfície da Terra. E eles estão girando em torno da Terra, enquanto a Terra dá uma volta em torno do seu eixo. Por isso que eles são estacionários para um observador na superfície da Terra. E quando vocês estão recebendo lá, e os terraplanistas talvez até estejam vendo isso via algum canal que usa um satélite estacionário, tá? Para onde é que será que aponta a antena dos terraplanistas? Do pessoal que vive na Terra redonda, a gente sabe para onde a antena aponta. Tá? E existe, inclusive, esse... vocês acessam isso fácil na internet, tá? que é o buscador de satélites, que é muito importante para orientar as antenas. Tá? Porque esse buscador de satélites, ele fornece num mapa do Google, tá, a orientação do satélite e, portanto, em que orientação tem que botar a minha antena. E não dá só um azimuth com a direção norte, porque isso é importante, bom, o satélite está mais ou menos nessa direção, mas diz também em que altitude ele se encontra, acima do horizonte. Tá? Aí eu peguei, para exemplificar, eu peguei um dos tantos satélites, que é o satélite 70W Star One. Tá? 70W é 70 graus de latitude oeste. Ele está estacionado em 70 graus de latitude oeste. Tá? E 70 graus de latitude oeste pega diversas cidades, mas eu peguei aqui uma cidade no sul da Argentina, Perito Moreno. Tá? Lá em Perito Moreno, alguém vai buscar o satélite 70W, ele vai ter que apontar a antena nessa direção aqui, a 36,4 graus de elevação. Tá? O buscador me diz que esse lugar aqui é no meio da selva. Tá? É no meio da selva. Tá? Nem tem cidade lá. Mas se alguém quisesse instalar uma antena para buscar, para pegar o sinal do 70W, ele teria que apontar a antena exatamente na vertical e para cima. Tá? E depois o buscador me identificou o satélite em Milari, na Venezuela, isso aqui já é 11,4 graus de latitude norte, a 76,6 graus acima do horizonte. Tá? Ok? E todas essas visadas, elas estão apontando para o mesmo lugar lá, que está a cerca de 36 mil quilômetros. Tá? Ok? Isso na Terra em que nós vivemos, porque na Terra plana é assim, ó. Tá? Na Terra plana é assim. Tá?
A distância entre o Equador e Milari é 1.253 quilômetros, e Equador, Perito Moreno, é 5.162. Tá? Aliás, eu acredito nessas distâncias, porque elas foram medidas com o Google. E o Google é consistente com uma terra esférica. Ou seja, fica o recado, né? Se tiver algum terraplanista ouvindo o que eu estou falando aqui, fica um recado. Deixem de ser hipócritas. Não usem o Google, tá, para suas medidas. Porque as medidas do Google só estão certas se a Terra for esférica. Tá? Mas e aí, para onde aponta? Né? Para onde aponta as antenas dos terraplanistas? Bom, nem sei, né? Porque não é para o mesmo lugar. Tá? Esse lugar aqui, gente, 3.806 quilômetros, tá? Que é a intersecção da linha que vai do Equador e de Perito Moreno, é acima da órbita do Sol, gente. Porque para os terraplanistas, apesar de que há divergência sobre isso, mas alguns acreditam que o Sol está a 3.000 quilômetros. Tá? Ok? 3.806 já é acima da órbita do Sol. Outros dizem que é 6.000. Tá? Aí ficaria abaixo. Tá? E a intersecção dessas outras duas linhas divisadas é 5.260. Ou seja, na Terra plana, essas antenas, que estão recebendo exatamente o mesmo sinal, tá? Estão recebendo exatamente o mesmo sinal, elas estão apontando, só Deus sabe para onde. Tá? Então é isso, gente. Eu escrevi um artigo, tá? Porque faz parte do meu esforço no combate do irracionalismo da Terra plana, tá? Ter escrito um artigo sobre a forma da Terra, que é o que eu falei aqui, e tem algumas coisas que não daria tempo para falar, que vocês vão encontrar no artigo. Tá? Vocês podem acessar o artigo nesse endereço. Tá? Eu espero que em pouco tempo ele seja publicado na Física na escola. Tá? Já encaminhei para a Física na escola, tá? Essa é a versão preliminar, mas já está acessível na internet. Ah, e que, então, como eu disse para vocês, é o meu esforço de guerra, tá, nesse momento, contra o irracionalismo patrocinado pelo fundamentalismo religioso, tá, da Terra plana. E, então, eu estou à disposição para comentários, dúvidas. Bom, gente, se vocês querem fazer algum comentário, alguma dúvida, preciso... Oi, professor. Não sei se o senhor tem tanto envolvimento com o pessoal da Terra plana, mas uma coisa me causa curiosidade, seria assim, qual o motivo que haveria essa conspiração para se ocultar a Terra esférica, né? Ah, isso aí é o seguinte... Qual é o ganho... Isso está a serviço do materialismo. A Terra esférica e todo o resto é uma concepção, na opinião deles, antirreligiosa. Ok? E eles estão numa cruzada, tá, para estabelecer a sua religião. Eu não sei e nem quero saber quais são as igrejas a que esse pessoal pertence. Tá? Mas eles estão vinculados a determinadas seitas cristãs fundamentalistas. Seria quem ganha com a ocultação Pois é. da Terra chata, né? Pois é, um aluno meu diz que quem ganha com essa história de que a Terra é um globo são os fabricantes de globos terrestres. Esses ganham. Porque se a Terra é plana, eles vão ter que mudar, no mínimo vão ter que mudar a linha de montagem deles. Quer dizer, quem ganha com isso? Na concepção deles, e aí a Terra plana está associada com uma teoria conspiratória e um negacionismo, né? Porque eles, para suportar a Terra plana, eles têm que negar, por exemplo, que os satélites existem.
Não? Eles têm que negar que há a possibilidade de ir para a Antártida, porque a Antártida é o fim da Terra. Mais alguém tem alguma pergunta? Só um pouco. Sempre no microfone agora. O Fernando, tu sabe que tem gente que acredita que a Terra é oca também, né? Sim. Esférica, redonda, mas oca. Sim. E inclusive habitada. Sim. Na minha forma de ver, ou tu acredita que a Terra é plana ou que ela é oca. Será que tem alguém que acredita nas duas coisas? Não sei. Mas só deixa eu te contar uma coisa. Tá? Lá por volta de 1870, tem um cara que ele até é do lado dos globalistas, tá? Que ele está defendendo que a Terra é um globo, e ele vai fazer medidas, tá? Da curvatura da Terra, num determinado canal. E aí ele consegue enxergar, né, coisas que não seria possível nem na Terra esférica e convexa, que é o que nós imaginamos, e nem na Terra plana. E aí esse cara, a partir das suas medidas, se passa a acreditar que a Terra é côncava. Côncava, porque essa é uma das teorias sobre a Terra. Tá? Quando nós olhamos para o céu, nós vivemos pelo lado de dentro de uma esfera. E quando a gente olha para o céu, a gente está olhando para o centro de uma grande esfera, sobre a qual nós vivemos. Tá? Essa é outra concepção. Não é exatamente a da Terra Oca, porque a da Terra Oca é um outro delírio que tem gente morando aqui embaixo de nós. Tem. Tá? Tem um sol central, tem uma raça mais avançada que a nossa. Isso. E tem alguns portais de acesso. Tem. Um deles é no Polo Norte, né? Teve um almirante norte-americano. Isso, mas tem lá em Goiás, parece que tem um. Também parece que tem uma entrada dessas para o mundo. Tá. Certamente esse tipo de concepção é impugnada pelos terraplanistas, ok? Porque essas concepções também se batem, claro, com as suas convicções religiosas. Uhum. Sem dúvida. Boa noite, professor. Boa noite. Admiro sua cruzada. Tem mais um soldado aqui alistado. Estou doido para fazer o que fizeram na cruzada com alguns terraplanistas, inclusive, mas deixa para lá. Dois comentários que eu gostaria de colocar é o seguinte. Primeiro, tem um vídeo também na internet do jogador de basquete, Shaquille O'Neal. Muito interessante, o cara acredita em terra plana e joga com uma bola. Mas vamos lá. Ele disse que fez a experiência de que pegou o carro dele, dirigiu em linha reta durante muito tempo e não sentiu curvatura nenhuma. Sim. Então, é absurdo. Seria, em parte, digamos assim, entre aspas, gigantes e curvas, culpa das pessoas serem incapazes de chegar a essas observações, a falta de conhecimento de física, de matemática, básica até em alguns níveis? Certamente. Isso dá para ver na maioria dos terraplanistas que eu tenho cruzado, que eu tenho encontrado no meu caminho. Tá? Esse pessoal se sabe matemática, as 4 operações fundamentais. E muito mal. Tá? Ok? E talvez eles saibam também calcular frações e porcentagens, porque tem que pagar o dízimo. Professor, nesse exemplo que se trouxe, ali a gente está falando de um jogador de bola. Isso não me preocupa. O que me assusta é um dos principais antagonistas do senhor é professor da USP, né? Mas esse cara... Não, ele foi.
Ele é Sim, mas ele sabe mais que as 4 operações, né? É alguém que fez primeiro grau, segundo grau, faculdade. Sim. Então não é falta de educação. Não é falta de colégio. Sim, e certamente dentro da USP ele não ensinava. Até porque eu acho que a transformação dele aconteceu depois, tá, dele ter abandonado. Tá? Eu digo que ele é ex-geofísico. Ele foi um dia geofísico, ele não é mais geofísico, né, porque ele defende umas concepções que conflitam com tudo que ele aprendeu no seu curso de geologia e na sua especialização e no seu doutorado de geofísica. Tá? Ok? Mas são raros, são raríssimos. No caso da Terra plana, pelo menos a minha percepção, é que raramente aparece uma pessoa um pouquinho mais instruída. Okay? Ontem ainda cruzei com um sujeito que se diz topógrafo e que escreveu o seguinte, que ele muitos anos trabalhou em topografia e nunca precisou da curvatura da Terra. Ok? E, bom, se alguém pegar qualquer texto sobre topografia, vai ver que tem uma diferença importante entre topografia e geodésia. Tá? A topografia são medidas em pequena extensão, e aí realmente a gente não precisa levar em consideração a curvatura da Terra, porque eu vou fazendo medidas, qual é a visada que um topógrafo faz, de quantos quilômetros. Tá? Então o modelo de Terra plana funciona bem. Tá? Ok? Agora, onde é que vai aparecer a Terra esférica? Tá? Entre o pessoal que se dedica à geodésia. Tá? Ok? Por exemplo, os caras lá em 1730 e poucos, nas expedições francesas, tá? Já naquela época. Tá? Lá não tem como, tá, não considerar a curvatura da Terra. Alguma última pergunta, porque também o nosso horário já está cessando. Bom, se não, eu passo a palavra ao professor Luiz Augusto. Vamos ao encerramento, então. Queria agradecer ao professor Fernando Lang pela sua participação nas oficinas de astronomia. Parece que é a primeira vez que ele veio, não será a última, com certeza. Ele já sai daqui com, no mínimo, mais 2 encomendas para serem atendidas, digamos, nos próximos 2 semestres, uma por semestre. E queria agradecer a atenção de todos também, a presença de todos. Na semana que vem, na oficina 416, teremos o nosso colega, Dr. Mauro Hoffmann, falando sobre a conquista da Lua. Apolo, a conquista da Lua, é isso, né? Na verdade, é sobre o negacionismo da conquista da Lua, que é um mito que também cresce hoje em dia bastante, talvez por outras razões ou pelas mesmas, não sei, que vigora a crença da Terra plana, da Terra oca, sei lá, do criacionismo. Não são só os terraplanistas que negam. Tem outros... não, claro, não, sim. Dos redondistas que também negam. Também. Os terraplanistas certamente tem que negar, porque a Lua a gente atinge com uma escada, né? Bem, então, a semana que vem, aqui nesse auditório novamente, né, a palestra sobre a conquista da Lua, o negacionismo da conquista da Lua. Tá? Até lá, muito bom fim de semana para todos, muito obrigado. Obrigado ao professor Lang.